Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trocamos uma ideia sobre saúde mental com um convidado diferente. Vocês já ouviram falar em exterminador de gordura abdominal? Eu também nunca tinha ouvido falar, né? Promete, hein? Uau. Você tá tocando como fala? Você tá entrando em uma seara aí que muita gente busca, muita gente Sim. quer. É o dedo na ferida, né? Sim, estamos aqui com André Freud. O nome dele já é Freud, é sobrenome mesmo? Freud, exatamente. De origem alemã e tudo mais. Uau, seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui, viu? Imagina, Nossa, o prazer é muito bom. nosso, o prazer é meu, o prazer é nosso, meu, do COI, de quem nos assiste. Cara, nós vamos trocar uma ideia no geral e vamos tentar entender como que a saúde mental tá ligada a treino, perda de gordura abdominal, dieta, tudo, uma coisa tá interligada à outra. Exatamente. Me explica como. Primeiro eu quero saber de tudo. Você é formado em quê? De onde que você veio? Show. Cara, então, eu sou de Minas Gerais. Eu sou bacharel em Educação Física. Minha primeira formação... Perdão. Minha primeira formação em Educação Física. Depois eu fiz Medicina Esportiva como uma pós-graduação. Depois eu cursei até o último período de Nutrição, né? Tudo isso lá em Minas. Tudo isso em Minas. Após eu fiz quando eu tava morando em Londres, só que foi um período online ali mesmo, mas eu morava lá e estudava online lá em Londres. Mas é uma faculdade aqui do Brasil. Então, assim, só esse período, o resto foi tudo presencial. Não dá nem mesmo. pra falar, eu fiz a pós em Londres. Não dá nem pra falar. Quando eu falo fiz a pós em Londres, a galera acha que eu estudei lá. Dá a impressão. Eu estudava inglês lá, né? Certo. Mas eu ainda não fiz lá. Você morou quanto tempo lá? 6 meses só. Ah, deu pra pegar um. Foi. Pra pegar um inglês Sim. básico. E aí você fez uma pós em medicina esportiva. Fiz uma pós em medicina esportiva, depois eu cursei nutrição até faltando um ano pra formar, eu tranquei a faculdade, que foi quando eu comecei mais no digital a fundo, né? Hoje eu tenho nutricionista que trabalha pra mim, aí eu decidi dar uma pausa pra focar no trabalho, né, digital, como ganhar uma escalabilidade muito grande. Você tem o melhor dos mundos, que é a nutrição e a educação física. Você manja dos dois. Sim. Apesar de, pelo que você falou, não formou na nutrição, mas Sim. cursou um bom Foi. período. Até os dois últimos, né? E, cara, eu vejo seus vídeos na internet aí, é bombado. A galera pede dica, entra em contato contigo. Sim. Como é que você estourou na internet? Cara, então, eu trabalho no digital tem uns 5 anos, né? Que eu posto conteúdo frequentemente. Mas, assim, que eu estourei mesmo a ponto de nível Brasil há uns 2 anos, mais ou menos. Antes era uma regional o negócio? Eu ficava mais ali, aquela coisa de você posta, só sua mãe e seu pai curte, né? Eu fico brincando com meus amigos que quando eu morava em Londres, isso tem o quê? 3 anos atrás? 4 anos atrás. Eu morava em Londres, eu não tinha tempo, né? Devido à corrida, eu trabalhava em uma boate, eu era garçom lá. E aí, pra postar os conteúdos, o que eu fazia? Eu não tinha tempo pra postar, não tinha tempo pra gravar direito. Então, eu gravava o conteúdo, aí... Durante o trajeto de ônibus pro trabalho, eu editava o conteúdo, chegando lá eu escondia no banheiro pra postar. Porque era todo um trâmite, né? Exatamente, eu escondia no banheiro, eu ficava lá. E aí, eu fiquei assim uns 6 meses, né? E eu lembro que eu postava, só minha mãe e meu pai curtia. E aí, fiquei nessa. Eu cheguei no Brasil, fiquei mais um ano postando todo dia. Só minha mãe, meu pai, a família, a região. Aí começou pra região, a família. Que cidade que é lá de Minas? Ali é no Vale de Jequitinhonha, né? A cidade se chama Padre Paraíso, mas é perto de Teoflotone. Meu Deus, Padre Paraíso. Quantos habitantes? Pô, é uma roça, deve ter 20 mil, vai. 20 é. mil. É bem pequenininho. É uma rua, assim, povoada. É uma fazenda. É o Vale de Jequitinhonha. É um dos lugares Vale mais de Jequitinhonha é pobres. conhecido. Você conhece? Sim. É um dos lugares mais pobres do Brasil. O Vale de Jequitinhonha, de lá. Essa característica eu não sabia, esse detalhe. E aí você saiu de lá já? Eu saí de lá. Cara, eu saí de lá, né, assim... Com o intuito de, eu tava vindo pra São Paulo com muita frequência, né? E minha cidade não tinha aeroporto, então eu tinha que ir pra Belo Horizonte, eu tinha que ir pra Vitória da Conquista. E a logística ficava complicada, a cada 2 semanas eu tava aqui. Aí eu pensei, eu tenho que morar pelo menos em um lugar que tenha aeroporto. Aí eu decidi isso. Já ajuda, né? Aí eu cheguei de uma viagem do exterior, eu tava em Dubai, quando eu cheguei falei, desembarquei em Floripa, fui participar de uns podcasts lá e falei, cara, é aqui mesmo. Tem muito podcast lá em Floripa? Não muito igual a São Paulo. Mas tem bastante. Que tem bastante, que tem muito mais. Nem se compara. Não, show de bola. E aí você começou a se especializar, aperfeiçoar em treinos, você postava uns treinos, não era? Isso. Desde o começo eu me especializei em emagrecimento. Desde o começo. Sempre emagrecimento, né? E aí eu fiquei especializado mesmo, assim, que eu estudei mais a fundo foi a obesidade abdominal, né? Que é um tema pouco falado no Brasil, né? É pouco falado e todo mundo quer. O que você quer? Perder a barriga? Justamente, é pouco falado. E não só pouco falado, né? Mas a galera tem uma diferença entre você ter excesso de gordura
sobrepeso, obesidade no geral, que é a obesidade, e obesidade abdominal. Tem uma diferença. Por quê? A gordura que ela está concentrada na barriga, ela é mais inflamatória do que a gordura que está concentrada no seu braço, nas suas pernas, no seu quadril. É muito pior Muito pior. pança do que o Justamente. braço mole. E na gordura a gente tem... Braço gordo. Não Justamente. Né? A galera reclama, tem muita gordura no braço, no quadril, isso é um fator genético também, mas ela é menos prejudicial. Essas gorduras nos membros, né, perpendiculares ali. Por quê? Foi estudar a gordura visceral. Essa que é o grande problema. Não tô falando que o excesso de peso, seja no braço, excesso de gordura na perna, excesso de gordura no quadril, não faz mal. Mas o excesso de gordura na região abdominal é a mais prejudicial de todas. Devido à gordura visceral. Ela é mais inflamatória. Não, onde tá a maioria dos órgãos. Justamente. E ela fica comprimindo ali os órgãos. Na gordura ali, né? Se a gente for pegar a barriga, a gente tem 2 tipos de gordura na região do abdômen. Que é a gordura visceral, que ela tá entre os órgãos. Que essa é mais inflamatória. Essa é a perigosa. É a pior perigosa. E a gente tem a gordura subcutânea, que tá entre a pele e o músculo, né? Qual que é a mais difícil de perder? A mais difícil de perder é a subcutânea. Que é essa que tá entre a pele e o músculo. Aquela famosa, sabe quando o cara emagrece e fica aquela pochetinha? Essa. André, mas por quê? Porque pra você perder gordura, cara, precisa de 2 processos, né? A quebra dessa gordura que tá lá na célula e a oxidação que a queima. Imagina o seguinte. A gordura visceral, ela tem mais receptores pra quebra de gordura. André, receptor do quê? A gente chama de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. O que é? Catecolaminas. O que seriam? Isso seria 2 hormônios conhecidos como adrenalina e noradrenalina. Então você tá treinando ali, você libera esses hormônios. Esses hormônios vão gerar quebra da gordura. Mas imagina o seguinte, se eu tenho mais receptores para quebrar mais gordura, logo vai ser mais fácil. Então a gordura visceral é mais fácil de ser perdida. Por isso que o primeiro boom assim do emagrecimento, a pessoa já dá uma baita de uma murchada. Justamente. Essa gordura vai embora. Vai embora, com mais facilidade. A gordura visceral é a mais fácil. Visceral. Porque tá entre os órgãos, né? As vísceras. Basicamente isso. Então, essa gordura visceral ela é mais fácil de ser perdida, só que ela é mais prejudicial à saúde. Ela que mata mesmo, ela é inflamatória, ela que é o grande risco aí. Então, por isso que a gente tem um parâmetro, né? O cara chega pra mim pra emagrecer, a primeira coisa que eu olho é gordura visceral, abdominal. A gente mede a primeira barriga ali, pra ver se esse cara tá dentro do quadro de obesidade abdominal ou não. Existe a obesidade só-abdominal? Sim. Que é aquele magrelo barrigudinho. Falso magro. Tanto que uma vez eu fui num podcast e eu falei sobre obesidade abdominal. Eu falei, olha, o que mata não é o excesso de gordura em si, é a obesidade abdominal. Aí eu saí do podcast, uma enfermeira da UTI que fazia cirurgia cardíaca, ajudava ali no procedimento, me mandou mensagem. Falou assim, olha, agora eu entendo tudo. Eu falei, o que foi? Pô, os caras que chegam aqui com infarto, quase morrendo, você vai tirar a camisa, o cara é aparentemente magro, mas se tirar a camisa dele pra fazer cirurgia, tem a barriga. Sabe aquele cara que tá jogando bola? Todo mundo conhece um cara que tá jogando bola e morre de infarto. Ah, o cara era novo, morreu de infarto jogando bola. Você deve conhecer alguém. Sim. Todo mundo conhece alguém. É esse cara que tem a gordura abdominal ali, o excesso de gordura. André, mas por quê? Porque ela é inflamatória. Ela gera diversas repercussões que geram doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, quer dizer, às vezes o cara tá lá, o cara, eu tô falando, pode ser a mulher também. Sim. Quem te procura mais, homem ou mulher? Homem. Porque meu público maior é homem. Se identifica... Cara, eu acho que obesidade abdominal é mais comum nos homens do que nas mulheres ainda. Eu ia falar, é difícil, assim, geralmente você vê a mulher mais gordinha, barriguda, ela é gordinha por inteira. Sim, e tem um parâmetro, né, de avaliação. Um homem, a partir de 90 centímetros, o que não é muito, se a gente for pegar um cara alto, né, de 1,80m, 1,90m, se ele tiver uma barriguinha a mais, ele já enquadra, né, 90 centímetros ali não é muito. E já tá dentro e já tá no perigo? Já tá no perigo, 90 centímetros. E a mulher, 80. Então também já é um risco assim. Também já é. É muito comum, cara. Eu desafio qualquer pessoa pegar uma fita métrica e sair na rua. Te garanto, de 10 pessoas, 5 vai ter obesidade abdominal. Puta, eu não preciso nem me dar fita. Já só de olhar já dá pra ver que eu tô fora. André, como é que mede isso? Pega a fita métrica na linha do umbigo e vai lá. Se tiver 90 centímetros e você for homem, seja bem-vindo ao clube. Mulheres a partir de 80. Cara, precisa pra fazer um acompanhamento. Mas sim, se quiser tirar teio em casa, tirar... 90 centímetros para homem, 80 centímetros para mulheres. Passou disso, aí piorou. Já prepara o corte. Então, fita métrica, dá uma dica aí pra saber se você tá no grupo. É grupo de risco que fala? É, o grupo de obesidade abdominal de risco, né? Então vamos lá. Vai. Se você é homem, se você quer saber se você tá com obesidade abdominal, presta bastante atenção. Você vai pegar uma fita métrica na sua casa, vai pegar ali a linha do umbigo e vai medir. Se você é homem e tem 90 centímetros, você já está com obesidade abdominal.
mulheres a partir de 80 centímetros. André, eu tenho mais de 90 centímetros, eu tenho 103 centímetros. Seu risco ainda é substancialmente aumentado. Piorou o caso. Então, assim, homem, 90 centímetros, obesidade abdominal. Mulher, 80. Tô com mais, aí urgentemente você precisa tirar essa gordura daí. Por quê, André? Porque a gordura visceral já está em grande quantidade. E essa gordura visceral vai levar você a distúrbios metabólicos e cardiovasculares. Resumindo, uma morte mais rápida. Você tá antecipando a morte. A sua expectativa de vida vai ser reduzida em 5, talvez 10, talvez 20 anos, quem sabe. Tá louco. Só que, sabe qual que é o pior? É porque você não tá sozinho no mundo. Às vezes você, com essa obesidade abdominal, não vai ver seu filho crescer porque você não cuidou dessa obesidade abdominal. Seu filho vai crescer sozinho. Nossa, aí você deu no coração, hein? Seu filho vai crescer sozinho, devido à sua preguiça. Devido à sua falta de atitude. Já parou pra pensar, às vezes, isso? Não é só até aquele lance. Talvez você morrer, você buscou, você cavou sua própria cova. Só que você acaba levando gente junto, né? Você leva. E isso é um baita de um egoísmo, né? Mas isso também é falta de consciência. Por quê? Muita gente não sabe dessa informação. A partir do momento que você sabe, agora você tem que fazer uma coisa que muda a sua vida. E vai atrás. Atitude. O André, ação. Tem alimentos específicos que aumentam a gordura visceral? Sim, alimentos principalmente industrializados, né? A gente chama de alimentos pró-inflamatórios. O que são esses alimentos, André? Imagina que os alimentos pró-inflamatórios, eles passam por mais processos, que são os industrializados. Por que, André, eles são mais... Pra entrar no plastiquinho, no pacotinho pra você pegar no mercado. Justamente. Imagina o seguinte. Qual que é o problema do alimento processado, industrializado? Qual que é a diferença dele? Por que ele é tão ruim para a saúde? Ou melhor, por que ele contribui para o aumento da gordura, principalmente abdominal? Porque imagina o seguinte, eu tenho uma fruta. Tá. Agora eu quero fazer um suco com essa fruta. Então eu vou lá, aonde que eu arrumei essa fruta? Eu fui lá no pé, peguei, ó. Natureza tá aí para isso. Peguei aqui uma laranja. Peguei a laranja, descasquei a laranja. Opa, descasquei a laranja. Um processo. Agora eu vou pegar essa laranja, cortar ela. Opa, outro processo. Agora eu vou pegar essa laranja e colocar dentro do liquidificador e bater. Opa, outro processo. Agora eu vou adicionar açúcar, outro processo. Nossa. Percebe que a laranja que eu tirei do pé agora não é a mesma laranja aqui no suco? Já passou por 4 etapas aí, 4 processos. É um processo. Esses processos não só tiram nutrientes, mas também criam um ambiente mais propício, que quando você adiciona ali o açúcar, fica mais palatável. Sim, fica mais gostoso. E aí o que acontece? Altamente palatável, altamente viciante. E é isso que a indústria adora. Que você vicia nisso. Tem um gosto bom, vai Tem que ter um gosto né? bom. E os alimentos cada vez estão ficando mais doces. Porque o paladar é algo muito treinável e rapidamente adaptável. Então, se você começa... nunca tomei refrigerante. Aí você começa agora a tomar refrigerante. O que vai acontecer? Em uma semana você... Opa! Gostei, quero mais. Treinou seu paladar ao doce. Porque tem muito açúcar o refrigerante. O que acontece? Agora você vai comer uma fruta, não vai ficar tão legal assim. Porque meu paladar tá acostumado com essa dose de açúcar. Cara, um exemplo disso, você toma Coca Zero, vai, um tempão. Eu tomo Coca Zero. E aí depois você toma Coca normal, já parece que você tá tomando xarope. A galera... André, você toma refrigerante? Às vezes sim, não é todo dia. Uma vez na semana, talvez, ou não. Às vezes eu fico um mês sem tomar, mas quando eu tomo é zero. Não tem problema pra mim. Porque, primeiro, eu não tô sensibilizando meu paladar. Ele ainda tá treinado. Eu consigo comer um jiló sem chorar. Putz, velho. Eu consigo... como qualquer coisa, eu só não como quiabo, mano. Por causa da textura. O resto... E mesmo assim eu como também, se faz ele fritinho. Frango com quiabo é gostoso. Eu já não gosto. Não curte? Não gosto. Mas eu como, se precisar na guerra é pior. Eu como. Vai. Ô André, por exemplo, você ouviu muito falar, come tapioca de peito de peru e queijo. O queijo é muito processado e o peito de peru também. Aí a gente tem um alimento com alto índice glicêmico. Não é um índice glicêmico. O que é índice glicêmico, André? Sim. O índice glicêmico, galera, é a velocidade na qual que você comeu vai se transformar em energia. Então o índice glicêmico mede a velocidade do que eu como para se transformar em energia. O que é energia, André? Glicose. Então imagina o seguinte, eu comi um alimento com alto índice glicêmico. Opa, rapidamente esse alimento vai se transformar em energia. Tá, e se eu transformo esse alimento rapidamente em energia, se eu não gastar, o que vira? Gordura. Show. Beleza, André, então tá. Então, quais são os alimentos com alto índice glicêmico? Processados. Por que processados? Porque devido ao processo, tira o quê? Fibra, nutriente. Aí você adiciona açúcar, opa, mais índice glicêmico. Percebe? O açúcar é bomba, né, cara? Justamente. É droga. Então a gente fala o seguinte, opa, se eu quero melhorar minha alimentação sem fazer dieta, emagrecer sem fazer dieta, beleza, vamos. O que você faz primeiro?
além de, obviamente, ter níveis comportamentais, né? Que é, por exemplo, você ter um diário alimentar, anotar o que você come, isso é muito importante, é você mudar essa estrutura. Então, faça o seguinte, pega esses alimentos processados, para de introduzir na sua dieta, agora começa a comer. Pode ser a mesma quantidade de caloria, mas alimentos in natura, minimamente processados. Por exemplo? Por exemplo, fruta, legumes, tudo que vem de Deus, tudo que vem da natureza, tudo que Deus produziu. Legumes, vegetais, carnes, leite, derivados. Carne pode vermelha, branca. Cara, a nível de iniciante, se a gente não for tão específico, não tem tanta diferença, porque a coisa mais interessante agora é você ter o hábito de comer alimentos minimamente processados in natura. Tá. Depois, em uma fase específica, a gente pode, carne vermelha, bom, qual que é melhor aqui? A branca. Sacou? Então assim, vou dar um exemplo. Pro atleta, vamos comer uma tilápia antes de uma prova de corrida com um macarrão top, porque reabasteceu o glicogênio muscular, o reservatório de energia. É ômega 3 e tal, né? Tem um índice glicêmico. Gordura boa. Índice glicêmico devido aos aminoácidos ali, né? Então vai se transformar em energia no meu organismo. Tem proteína. Mas o que eu quero dizer com isso? Depende da fase, depende do nível de condicionamento de cada um. Qual a melhor carne, qual o melhor momento para introduzir essa carne. Mas quando a gente fala de eu tô começando do zero, então eu não sou atleta, André, eu só quero melhorar minha alimentação. Cara, antes de você focar em qual carne, foque, janela alimentar. O que é janela alimentar? Tem horário para comer todo dia. Tem um estudo muito interessante. 4 da tarde, aquela fome filha da mãe. Tem um estudo muito interessante que diz o seguinte. Pegaram 2 ratinhos, e um ratinho, eles davam ali, 3.000 calorias. Pro outro ratinho também dava 3.000 calorias. Resumindo, eles estavam em superávit, eles gastavam mais energia, consumiam mais energia do que gastavam. Show de bola. Só que tinha uma diferença entre esses 2 ratos. Um comia quando tava com fome. O outro comia em um horário específico. Todo dia no mesmo horário. O que aconteceu? Os 2 engordaram. André, por que eles engordaram? Estavam comendo mais e gastando menos. Só que tem um detalhe. Quem comeu, o ratinho, que comeu no mesmo horário todos os dias, engordou bem menos. Por quê? Controla o seu pico de insulina, controla o seu metabolismo. É inteligente, é isso? Exatamente. Ele falou, tá controladinho, tá regulado. Todo dia, no mesmo horário. Eu vou liberar, sei lá, o queimar. Insulina. Eu já sei administrar melhor. É tipo, aquele horário eu sei que ele vai mandar energia, então a gente vai administrar melhor essa energia que ele mandar. Entendi. Não vamos acumular de maneira tão rápida, vamos administrar melhor essa energia. Armazenar. Gastar, vamos ver o que a gente faz com isso melhor do que... Porque aquele horário a gente sabe que ele vai mandar. Imagina o seguinte, você tá na sua casa, você sabe que vai chegar a visita. Você já arruma a casa. Certo. Vai chegar a visita em casa. Então vai chegar a visita. Então vamos arrumar aqui, tal. É a mesma coisa, tá chegando aí. Comida. Sim. Ô André, você faz aqueles projetos X dias, 60 dias, 30 dias? Faço. Inclusive a gente tá lançando um projeto aí, um desafio de 60 dias, né? Que a gente vai lançar ainda esse ano, né? O projeto Sem Barriga é um desafio. Cara, vai ser completo de ponta a ponta. A gente vai trabalhar desde o nível comportamental. Não é só treino e dieta. Não, isso é muito fácil. A gente vai pegar na mão do cara e vai arrastar ele pro objetivo. Você fala gente, é pra você ter uma equipe. Tem uma equipe. Né? A gente tem, desde nutricionista, personal, a gente tem suporte, a gente tem psicólogo. Completo. Do mental. Nutrólogo. A gente tem tudo. Tudo online? Tudo online. Como que chama? Lembra seu Instagram aqui? Meu Instagram é @André Freud, F-R-O-E-D, oficial. Freud. Escreve Freud, mas é Freud. @André. André Freud, oficial. Meu Instagram. E aí tem da equipe, tem que entrar em contato contigo, né? Comigo ali mesmo. Porque a equipe tá lá também, a gente tá no mesmo... localizado no meu Instagram mesmo. Mas eu tenho a equipe que me ajuda ali mesmo. Então você vai lançar o desafio 60 dias e perde barriga, como que é? Chama o desafio vai chamar Sem Barriga. Sem barriga. Sim. A gente vai escolher 100 pessoas. Só 100. Então a gente vai abrir só 100 vagas pra 100 gordinhos que querem perder a barriga. Então a gente não vai querer gente... Não, a gente quer gente que quer transformar. Por isso que é só 100 vagas. A gente não vai abrir 200, 300, 1000, como a gente já fez em outros produtos. É escasso o negócio. Só 100 vagas e é gordinho. Caraca, gordinho que se assume e fala, eu preciso mudar. Sim, o número de seguidores que você tem, isso aí vai rapidinho. Não, isso tá. Mas a gente vai escolher a dedo. Por quê? A gente quer quem tem resultado. Porque a gente quer realmente... Não é chegar lá e não é vou pagar, não é isso. Não é toma dinheiro, não vai entrar. A gente primeiro vai passar pelo outro processo ali. Vamos ver se você quer resultado mesmo. Porque a gente ali não tá pelo dinheiro, a gente tá pelo movimento que a gente tá criando de... Vamos acabar com a obesidade abdominal no Brasil? Vamos criar uma melhor versão? Vamos aumentar a sua autoestima? Vamos melhorar seu foco, persistência? Vamos fazer o seguinte, vamos desafiar, vamos ver o que você se transforma do outro lado da sua melhor versão? Do outro lado do medo, da ansiedade?
que será você sem ansiedade? Bora ver 60 dias? André, mas eu vou ter ansiedade, mas bora ver se você colocar a mão no controle, como é que vai ser. Então essa é a proposta, sacou? Tá muito. Tudo tá ligado à saúde mental, né? Tudo, não tem jeito de fugir. Cara, André, doutor André, você conseguiu mudar a vida de pessoas já no percurso aí de gente que começou, bateu lá na sua porta. Tem um cara. Mudou muito a minha vida, diga. Tem um cara que. De vários, tem um que eu gosto de relatar em todo podcast que eu vou. Esse cara, ele tinha 57 anos de idade quando ele começou a treinar. Esse cara fumava 2 maços de cigarro por dia. Desanimado, sem postura, pálido. Um pé na cova. Pé na cova, flácido. Barrigudo, postura cocunda e tal, sem muita perspectiva. E esse cara começou a trabalhar na minha academia. 57 anos de idade, começou a trabalhar, arrumando e tal. Beleza. Esse cara começou a trabalhar na minha academia, começou a conviver ali. Chegou pra mim um dia e falou, cara, eu vou começar a treinar. Falei, então bora. Bora. E todo dia ele começou indo. Aí passou 1 mês, 2 meses, ele falou comigo assim, eu vou parar de fumar. Então bora, vamos ver, vai mesmo, me prova. Parou de fumar. E fala que o cigarro é muito difícil. Muito. Tem mais de 30 anos fumando. E aí começou a treinar, sem fumar. Aí passou 1 ano, ele, tem 1 ano que eu não fumo. Bora fazer uma avaliação? Bora. O cara ganhou massa muscular, perdeu barriga, a postura é outra, mais disposição, mais ânimo, tudo mudou. A performance cognitiva, o foco, a forma que ele raciocinava. Lembrando, ele começou com 57. Aí a gente já tá falando de 58 anos. Hoje, ele me manda áudio toda vez que bate 1 ano que ele não fuma. Aí hoje tem 3 anos que ele não fuma. Ele fala assim, hoje vai fazer 3 anos que eu não fumo. E tá treinando, ele me manda um vídeo treinando bíceps, sabe? Posturado, tá grande 60, massa. Né? 60 anos de idade. Caralho. Sabe o que é o mais massa nessa história toda? É que esse cara é meu pai. Essa história é a mais massa, porque antes de eu mudar o mundo, eu mudei minha casa. Antes de eu mudar lá fora, eu vi desde dentro ali, sabe? Como é que é o processo. E você literalmente pegou seu pai pela mão. Foi. 57 anos, largou 30 de cigarro. 30 anos fumando ali. E meu pai tem uma barreira ainda. Minha mãe mora com ele, eles são casados, tá? Graças a Deus. Mas minha mãe fuma. Aí meu pai ainda tem que viver com aquela resistência todos os dias. Ela então, não meu pai pensa em parar, cara? Não, pensa, mas ela não se dispôs igual meu pai, né? Assim, e eu respeito a decisão dela, claro. A vida dela. E ela não quis parar, mas meu pai quis. E eu vi a diferença. Então, eu vi como que mudou tudo, sabe? Assim, o cara, a pessoa, a forma de pensar, os pensamentos, os sonhos, as perspectivas, o que carrega a partir dali. Muda tudo. Ele quer ver os filhos já cresceram, mas provavelmente ele quer ver os netos. Sim, meu pai é um garotão, estuda inglês, tem sonhos, fala, mano, eu vou 60 anos, sabe? Mora lá como que chama a cidade? Padre Paraíso. Padre Paraíso? Padre Paraíso. Na roça ainda, mora lá, treina todo dia e me manda vídeo. Depois eu vou te mostrar. E a qualidade de vida deve ser sensacional. Tranquilo, ele gosta ali, ele gosta de tranquilidade também. E assim, é outro cara. E eu vi dentro de casa. Mudou, cara. Mudou completamente. Olha, e adolescente? O adolescente vai aquela pessoa de 16 anos. Sim. Entre 15 e 18, vai. Tipo, entra em contato contigo? Entra. Geralmente é uma galera que já treina, né? Hoje em dia os adolescentes têm mais essa questão de treinado que antigamente. Eu vejo eles que têm porque eles veem, né? Tem um espelho. E aí os adolescentes exemplo, exatamente, eles estão treinando mais cedo, eu acho até massa. Eu comecei a treinar cedo. E aí eles vêm com muitas dúvidas ali no direct, me procuram, mas infelizmente eles ainda não têm, às vezes, poder aquisitivo para comprar um produto meu. E tá tudo bem. Eu todo dia ensino algo gratuitamente lá, respondo eles. As dicas são grátis, tá? Justamente. Inclusive, todo dia. Se não for todo dia, não é heresia, mas assim, pelo menos todo dia ou toda semana eu recebo diversos depoimentos. De antes e depois, o cara me manda antes e depois, através das suas dicas. Através das suas dicas eu venci a depressão. Adolescente, jovem, eu não aguentava sair da cama. Hoje, cara, eu tô indo todo dia. Olha meu resultado, tem 3 meses, obrigado. Então assim, eu falo, caraca, isso é muito massa, porque na minha geração não tinha ninguém pra me dizer, é possível. Meninas, tem algum case que você lembra? Uma mulher, menina? Tem feminino. Tem vários cases. Cara, tem um case assim que me chamou a atenção uma vez. Esse case assim foi de determinação. Foi do primeiro dia. Assim, isso mudou minha forma de pensar, principalmente sobre a tolerância que algumas pessoas têm sobre a diversidade. Teve um dia que chegou uma menina na academia, eu tinha acabado de inaugurar a academia, ela chegou e falou, quero treinar, quero fazer uma aula experimental. Eu falei, então bora, vem, você já treinou?
Então, eu já treinei uma vez na academia, não sei o quê. Não, perdão, ela não falou que tinha treinado na academia. Eu só perguntei se ela já, tipo... Quantos anos ela tinha, mais ou menos? Ah, vai, uns 18, 19. No máximo ela tinha 20. Eu não lembro assim. Novinha. 20 anos, vai. Tá. Aí eu, quer treinar? Quero, bora. E ela começou a fazer os exercícios. Eu ensinei ela a fazer certinho. Ela fazia certinho os exercícios. Eu falei, cara, essa menina já treinou anos. Movimento perfeito, tal. Começou a treinar. Não descansava de, tipo, bora, vamos. Tipo, Sabia pra onde ir. fez tudo certinho. Controlando o tempo, carga, não pegou leve. Isso é muito raro no primeiro dia da academia. Resultado. Essa menina sentou na minha frente, tipo, a gente foi fechar o plano da academia pra explicar ela como que era. Ela simplesmente desmaiou, assim. Aí eu perguntei ela depois, falei, mas... Ela desmaiou? Desmaiou? Eu falei, mas uai, você não... Eu achei que você treinava, você fazia tudo muito bem. Ou aí foi o meu também de não ter perguntado. Ela falou assim, não, nunca treinei na vida. Porra. Eu falei, mas por que você não parou, não descansou? Você foi indo assim, porque eu queria ter determinação. E isso pra mim já é um case. Porque, sabe por que eu falo que é um case? Eu não atrelo o resultado daqui a um ano. Eu atrelo o resultado do primeiro dia. Vou te explicar por quê. É bom, é o que a gente quer, ter resultado logo no primeiro dia Você da tem, academia. eu te garanto. Te garanto que você vai ter resultado no primeiro dia. No primeiro dia você já vai dormir melhor. Sua ansiedade já diminui. Isso é cientificamente comprovado. Você falou em dormir. Se eu treinar noite... Conclua. Só pra concluir nessa chave. Tá. Por que eu atrelo o case ao primeiro dia? Pra mim, o primeiro dia é um dos dias mais importantes. Vou te explicar por quê. A forma como você se comporta na academia é a forma como você se comporta lá fora. Eu conheço o cara pelo primeiro dia de academia dele. Como ele se comporta? Então passa um treino, o cara começa a reclamar. Lá fora, se aperta, ele reclama. Passa um treino, o cara começa a chorar. Lá fora, se aperta, ele chora. A pessoa preguiçosa. Lá É fora, a mesma coisa. Reflete. É impressionante. Eu trabalhei 10 anos dentro de academia. É impressionante. A personalidade não tem como desvincular, sabe por quê? Porque é crise. E Salomão já diz na Bíblia, se você quer conhecer alguém, se expõe à crise. Exercício é crise. Exercício é crise. Seu corpo, sua mente entra em pane. Principalmente se você nunca teve contato. É ruim. E é normal no primeiro dia passar mal e tal. Então eu conheci alguém no primeiro dia de academia. Tem gente que, igual essa menina, como eu falei, ela fez tudo. Agora, imagina. E ela já é mãe, então eu fico imaginando, ela deve ter uma puta dedicação com os filhos, no mínimo. Ou nos estudos. Em alguma área eu sei que ela é muito dedicada. Entendi. Porque ela foi no campo de batalha. É a mesma coisa. Exercício é crise. Quer outra forma de você conhecer alguém? Leva pra fazer uma trilha. Começar a reclamar na metade. É crise, é a mesma coisa. Volta. Tá ligado? É o mesmo comportamento. Então, assim, isso expõe a pessoa. E dá pra mudar isso? Dá. Através da exposição. Quanto mais você for, mais você fica exposto. Você fica mais exposto, você obtém o resultado. Justamente a questão do hábito. Você já leu O Poder do Hábito? Já li O Poder do Hábito. Você já leu Hábitos Atômicos, Micro Hábitos também. Fala muito sobre isso. Como que chama? Micro Hábitos. Micro Hábitos. Eu acho que é nele que fala sobre a exposição. Que é o seguinte, a motivação, ela não tá atrelada à sua força de vontade necessariamente. Mas imagina o seguinte, você vai depender muito da motivação, você depende muito da motivação quando você tem pouca capacidade. Vou te dar um exemplo. Você quer começar a tocar um violão. Você tem motivação pra começar. Já comecei para ir 50 vezes. Pois é, você começou. Beleza? Quando você começou a tocar violão, você não tinha tanta habilidade, você não tinha tanta capacidade. Então pra você ir em cada aula, você tinha que estar motivação pelo menos acima da média. Você tinha que querer muito aquilo. Mais do que querer, porque você não sabe. Justamente, primeiro dia lá tocando violão, você, merda, mas eu quero. Segundo dia, droga, mas eu quero. Terceiro, a motivação tá em jogo. Porque sua capacidade ainda sobre a habilidade, de técnicas e tudo mais, de acordes, sei o quê, é baixa. Mas você vai indo. Tá ruim, mas você vai indo. Você vai indo nos primeiros dias através da motivação. Quando você começa a ganhar habilidade, saiu uma nota. Já sei. O que começa a acontecer? A sua capacidade, ela aumenta. Quando a sua capacidade aumenta, o que acontece? Hoje eu não tô motivado, mas eu vou mesmo assim. Porque eu não dependo mais da motivação. Eu já tenho capacidade suficiente pro cálculo no meu cérebro dizer o seguinte, você não tá motivado, mas você é bom nisso o suficiente para não gastar agora tanta energia como antes. Porque pro seu cérebro é uma questão de cálculo. Se eu tenho que desempenhar muita energia para aprender, para fazer aquilo, logo eu vou precisar de muita motivação. Mas eu tenho agora tanto mais habilidade do que no começo que eu não preciso de tanta motivação mais. É um cálculo simples. Tem um pouco a ver o jiu-jiteiro de plantão aí que vão nos tirar a dúvida. Você pega o faixa branca, começou, vai, gasta, desperdiça a energia, a força, tudo. Você pega o mais graduado, só aqui na cabeça, ele sabe, ele não precisa se matar pra fazer um golpe. Técnicas.
habilidade. A forma como ele empenha, o esforço ali é muito menor porque tem mais técnica envolvida. Tem mais habilidade, tem mais capacidade. E qual que é a diferença do faixa branca pro preta? É que o branca, pra ir nos primeiros treinos, ele tem que ter muita motivação. O preta, ele fala, droga, vou mesmo assim. Porque o hábito é um acordo entre você e o ambiente. O hábito é um acordo entre você e o contexto. É um acordo entre o pacto. O hábito é um pacto entre eu vou fazer isso daqui, faça chuva e faça sol nesse ambiente aqui. Então bora. E o pós-treino é uma sensação maravilhosa, né, cara? É uma Você sensação, sai do né? treino, putz, qual que é o hormônio que libera? Na verdade- Os hormônios, não sei. Na verdade, o pós-treino, o exercício, né, dá uma euforia. Principalmente o exercício aeróbico, como a corrida. Tem gente que fala que sente um barato, né? Dá uma Sim. sensação, eu corro, eu sei disso. Mas não é todo dia. Não é Tem todo dia dia. que não Tem dá dia o que isso não vai barato. dar um... Tem dia que o barato é bom, mas nem tanto. Tem dia que você vai ter um puta insight, um puta energia, mas tem dia que não. André, mas por que isso acontece? Isso é normal, né? O seu corpo também é dose-resposta e tem vários fatores envolvidos no seu dia. Não é só uma corrida. Mas, Sim. de qualquer maneira, você vai sentir um bem-estar, principalmente se você gosta. Resumindo, por que acontece muitas vezes do exercício, ele dá essa sensação de insight? Não sei se você tá treinando, você fala, opa, tive uma ideia. Ou, opa, eu tô me sentindo bem depois do treino, dá aquela sensação de controle. Tava tudo perdido, mas agora você pôs a mão no controle. Por que isso acontece? Tem uma substância que o exercício libera através do coração. O coração, ao receber o estresse do exercício, libera o ANP. 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 E o ANP, ele vai lá no seu cérebro, atravessa a barreira hematocefálica e fala, você tá no controle. Vem do coração? Vem do coração. É uma molécula liberada pelo coração, chamada ANP, que vai atravessa a barreira hematocefálica e te dá uma sensação de controle. E aí você fica mais Você fica, pera. criativo. Pera, eu tava ansioso, mas agora eu tô sentindo que vai ficar tudo bem. Pera, eu tava preocupado, mas agora pra mim eu tô sentindo que tudo vai se resolver. Pera, eu tava sem ideia, mas agora tá tendo, opa, a ideia veio. Esse é o poder do ANP. Sensação boa, hein? Uma sensação boa. E aí tem uma coisa muito mais interessante, que é o seguinte. Vários estudos mostram que se você faz 30 minutos de exercício aeróbico antes de uma prova, ou melhor, antes de estudar, você aprende muito mais. Prova. Sentar na é. cadeira e pá. Isso. Mas para contextualizar, se você faz 30 minutos de aeróbico em uma intensidade moderada, não tô falando intensidade alta, Tá. e vai estudar, ou seja, aeróbico, estudo, você aprende muito mais. Você tem uma maior capacidade de aprender. André, mas por quê? Porque o treinamento aeróbico, ele libera o BDNF. André, o que é BDNF? Fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é um fertilizante cerebral. Ele é basicamente um fertilizante. Ele faz o seguinte, neurogênese. O que é neurogênese? É basicamente criar um ambiente mais propício para novas sinapses, novas conexões neurais. Então, antes da prova, fazer meia hora Isso, antes do estudo. Imagina o seguinte, estudo. eu quero passar num concurso. Você quer um hack? Você quer passar num concurso? Sabe esse concurso que você não passa? Chega na prova, você fica ansioso. Pois é, se você quer passar no concurso, pega esse hack todo dia antes de estudar. 30 minutos de aeróbico. Meia hora de aeróbico. Todo dia antes de estudar pra prova. Todo dia antes de começa. Ó, André, eu estudo de 8 às 9 da manhã. Então 7 da manhã você tá lá na Caminhada bike. rápida entra como aeróbico? Caminhada rápida é um trotezinho, entra como aeróbico. Por quê? Caminhada normal, não. Caminhada normal é muito baixa intensidade para algumas pessoas. Por exemplo, o cara é obeso, hipertenso, sedentário, a caminhada pode ser uma alta intensidade ou moderada, ok? Mas com o tempo ele vai ter que começar a trotar. O cara vai ficando leve também. Exatamente, vai mais ganhando. condicionado. Exatamente. Então se você tá começando obeso, sedentário, tudo bem, uma caminhadinha para começar, mas depois você vai ter que dar marcha. Então, um cardio, como fala, um aeróbico Sim. moderado já aeróbico. resolve, já ajuda. Já, um aeróbico, por causa desse fertilizante cerebral. Inclusive, os estudos associam o BDNF, uma única sessão de treino é capaz de liberar 250% a mais de BDNF. Puta. Uma única sessão de treino. Você sabe o que é isso? É um poder que você carrega. Então, treinar antes de trabalhar é maravilhoso. Maravilhoso. E rende o dia inteiro, né? Rende muito mais. Faz muito tempo que eu não faço isso. Sem mas contar as poucas vezes que eu fui, sem treinava contar os antes. outros coquetéis, Nossa, era né? maravilhoso. Sem Como assim contar- os outros coquetéis? Os outros coquetéis hormonais, a gente fala da serotonina, que inclusive na depressão tem essa baixa de receptor, não receptor, mas essa baixa de serotonina. Tá. Tem a liberação de dopamina, que dopamina é igual, é reforço positivo e também é motivação. A gente tem o glutamato, o GABA, que dá essa sensação de relaxamento e controle, porque GABA baixo, glutamato baixo, ansiedade alta. O que o exercício Tudo faz? tá ligado ao exercício. Não, tem jeito. Você quer ser menos ansioso? Exercício. Quer ser menos depressivo? Exercício. Inclusive,
Esse BDNF, os estudos mostram que em uma série, uma única sessão de treino, aumenta em 250%. Aí o que eles fizeram? Bora associar isso a um medicamento antidepressivo. Os pacientes se recuperavam, tipo, muito mais rápido. Então, exercício físico pra tudo, pra estudar. Pra tudo. Mas foca, atenção, vencer a procrastinação. Cara, às vezes você não tem TDAH. Tá na moda falar que tá todo mundo com TDAH. Ah, eu tenho, meu Deus, não consigo ler um livro e estou com TDAH. Para, é porque você é sedentário. É porque você não dorme bem. É porque você não se hidrata bem. Seus hábitos não condiz com aquilo que você quer. E é óbvio que o seu corpo não vai responder da mesma forma, principalmente a nível cognitivo. André, eu não consigo ler um livro, eu tenho TDAH. Não, filha, você não faz nem exercício. Bora experimentar? Vamos começar 30 minutos de aeróbico todo dia. Agora vai voltar nesse nível. Daqui uma semana você me conta. Você tá muda, né? Eu não lembro, cara. Eu vou tentar puxar, depois eu coloco nos comentários. Se você viu um estudo feito com o pessoal de Harvard, 6 semanas seguidas você ir pra academia por 5 minutos. Você viu isso aí? Não. Pô, 5 minutos não dá pra nada, não dá. Teve gente que ia 5 minutos e volta pra casa. Pô, mas você chegava, cumprimentou a recepcionista, falou com não sei quem, já deu tempo, volta. Teve gente que ia fazer um exercício, meia série, volta pra casa. Nas 6 semanas criou o hábito. Então, às vezes, você tava cansado, pai, ia pra academia. No outro dia, pô, eu vou. Não, mas já deu seu tempo. Aí você começava a querer ir e continuar mais Justamente. tempo. Eu fiz um cursinho, não em Harvard, mas é de Harvard, é um curso online, tá, gente? É um curso de gestões das emoções e resiliência. E nesse curso eu aprendi o seguinte, plano de carregamento, que é o que você está dizendo. O que eles dizem, né? Que aquilo que começa a se movimentar não para. Para você obter energia, primeiro preciso gastá-la. Ou seja, imagina o seguinte, o microcomportamento te dá uma vantagem. Qual que é o erro da maioria das pessoas? Por que a maioria das pessoas não passam de 6 meses na academia? Por quê? Querem investir muito. Vou dar um exemplo. Quer treinar por 1 hora ou mais, quer comprar roupa de academia, quer comprar suplemento, quer fazer dieta, quer fazer marmita, quer beber 3 litros de água, quer fazer tudo de uma vez. O que seu cérebro fala? Opa, aciona a aversão à perda. O que é a aversão à perda? O seu cérebro, ele, como não só o meu, como de todo mundo, a gente prefere deixar de ganhar R$100 do que perder R$100 que você já tem no bolso. Por quê? Seu cérebro não gosta de perda. Então se ele vê, calma, pera, esse cara tá treinando por 1 hora, tá investindo em roupa, tá investindo em suplemento, tá fazendo marmita, calma, é muita energia, vai dar ruim, vamos acionar a aversão à perda. Aí o que acontece? É mais fácil. Aí começa o quê? Opa, começa a autossabotagem. Aí a pessoa já começa a furar na dieta, aí já desestrutura alguma coisa. Aí já começa, opa, eu sou um caos mesmo, eu não consigo seguir uma dieta. Aí começa, o que é isso? É seu cérebro o tempo todo buscando fuga, porque você colocou muito agora. E aí a gente entra no microcomportamento. O microcomportamento diz o seguinte, se eu investir pouco, eu tenho pouco a perder, então tá tudo bem. Então, em vez de você começar 1 hora indo na academia, vai 30 minutos. Em vez de você ir 30 minutos, vai 10. Em vez de você ir 10, vai 5. Em vez de você ir, só amarra o tênis pra ir pra academia. E nem vai na academia. Isso é um microcomportamento. Nossa, isso é um nano. É um nano comportamento. Nano-comportamento. O nano comportamento é o seguinte. André, eu não consigo. Eu tô numa fase depressiva. Não consigo levantar da cama. Mas eu sei que é importante. Eu quero fazer exercício. O que eu faço? Nano comportamento. Só amarra o tênis. Só veste a roupa da academia. Que louco. Todo e dia. A cabeça vai começar. Todo dia. Somente. Todo dia. Sabe por quê? Autoimagem. A autoimagem é projeção. Tipo, eu vesti o tênis. Aí seu cérebro, pra quê? Pra ir na academia. Mas você não vai. Beleza. Aí no outro dia eu vesti o tênis. Aí vai chegar um momento que seu cérebro fala assim, deixa de ser idiota. Vai. Aí você vai só na recepcionista. Aí no outro dia, deixa de ser idiota, entra na academia. Opa, vai. Parece besta, né? Mas isso pode salvar uma vida. De alguém que não consegue levantar da cadeira agora. Consegue levantar da cama agora. Nano comportamento. Só vai, só calça. André, eu não consigo nem calçar o tênis. Só senta na cama. Nano comportamento. Mas sempre visualizando. Tem um estudo que mostra o seguinte. Excelente dica. Excelente conselho, não é nem dica. Nano comportamento. Qual que é o... Tem um estudo muito interessante que diz o seguinte. Só pra você entender o poder da mente. Tem um estudo que pegaram 2 grupos. Um grupo fazia exercício. Ia na academia e treinava força. Musculação. Outro grupo, não. O que eles faziam? Sentavam esses indivíduos na cama e fazia assim. Fecha os olhos, imagina que você está treinando, imagina um músculo contraindo e conta as séries. Você vai até cronometrar o tempo de descanso na sua mente, mas você não vai treinar. Sentava os caras na cama, eles imaginavam fazendo repetição, imaginavam treinando, detalhe por detalhe. Eles não treinavam, não iam na academia. O outro grupo ia. Resultado? Os 2 grupos ganharam o mesmo tanto de força.
nunca pisou na Poder academia. da mente, pô. Justamente. André, como que isso é possível? Imagina aqui. Não pensa em um elefante rosa. Já pensei. Isso é basicamente, cara, uma resposta fisiológica de projeção. Então, tá, esse cara, ele não foi na academia, mas ele mentalizou tanto isso que começou a liberar alguns coquetéis hormonais, começou a sinalizar a síntese de proteína, começou... André, mas isso sustenta? Pode ser que a longo prazo esse estudo não valida, mas validou nessa época de pelo menos 4 semanas, de pelo menos um mês. Dá pra você ficar sentado imaginando? Cara, se for preciso, se for seu nano comportamento, se você tá depressivo, não aguenta nem na academia, só imagina. Imagine e vá. Vá. Aí, exatamente, você... eu só vou imaginar, mas vai imaginando, você treinando, porque também você reforça a sua autoimagem, né? Você acessa um futuro previsível. Esse acesso de é possível, eu libero dopamina. Aí, opa, é uma dopamina a mais. É como se fosse... Marco Aurélio dizia, se houver uma faísca embaixo das cinzas, ela já é o suficiente para reacender um novo incêndio. Para começar um novo incêndio. Então é só a faísca que você precisa, é só um nano, é só um micro, para você talvez alcançar a melhor versão que você nunca imaginou. Se você souber o que você carrega, né? Eu sou cristão, então eu posso falar, maior que está em você do que o que está no mundo. Então, o que você carrega é o poder, tipo, de qualquer coisa. Você só precisa... A faísca tá aí. Você só precisa pegar ela e esse nano comportamento, essa nano atitude. Que vai virar uma mega atitude. Vai virar um incêndio. Vai virar o cara que fala assim, calma, esse é aquele cara de 6 meses atrás... Começou com a nano. Começou. O nano comportamento é, tipo... Algo aconteceu, né? E é aquilo que eu falo. Pra você obter energia, precisa primeiro gastá-la. Gasta da forma que você conseguir, mas gasta. Gasta essa energia. Começa. Você não tem energia, mas gasta da primeira, que vai plano de carregamento. Seu corpo vai querer reabastecer isso de novo. Reabastecer isso de novo. E isso ativa uma área no seu cérebro que libera dopamina. Reforço positivo. Reforço positivo. Reforço positivo. Deu certo. Deu certo. Micro vitória. Ô André, me dá uma... Pra nós, né, quem nos assiste aí. Nós estamos caminhando pros finalmente, pra finalizar o nosso bate-papo. Tem muita gente que fala, o meu problema é doce. Puta, eu sou viciado em doce, o doce vicia, você falou do açúcar. Sim. Tem algum alimento que dá pra substituir? Cara, eu gosto... Tem aquela sensação boa. Sim, ó, por exemplo, uma estratégia que eu gosto bastante, tá? É ir desensibilizando o paladar. Dessensibilizar o paladar. Isso, tá? E dessensibilizando o paladar. Por quê? Tá acostumado só a comer muito doce. Então vai comer uma fruta já é sem graça e não gosta de comer fruta. O que a gente faz? Começa a introduzir alimentos, mesmo que seja tão sem graça pra você, mas frutas, vai introduzindo, beleza. Agora o que você faz? Ao invés de você chegar no restaurante e pedir uma coca tradicional, pede uma zero. Opa, menos açúcar. Ao invés de você... Já é um micro hábito. Já é uma micro vitória também. Aí você, ao invés de pedir um suco com açúcar, pede um suco que tem uma fruta mais doce, de natureza sem açúcar. Como uma manga, por exemplo. Nossa, manga é doce, pô. Não é? Laranja lima, manga. Pois é. Então aí você vai, ao invés de eu pedir um pão, sim, eu vou pedir um pão integral light, que tem menos gordura, menos altamente palatável. Opa, aí você vai fazendo essas trocas, sabe? Ao invés de eu pegar um arroz integral não, perdão, um arroz branco, eu pego integral, porque tem mais grãos, é menos processado, o integral é menos processado. E aí você vai fazer essas escolhas. E aí quando percebe, se tá em um ambiente com um paladar mais controlado, aí você começa retirando um, retirando o outro. Ou seja, você preparou o terreno para ir tirando. E não foi de uma vez, porque se você tira um vício de uma vez, você vai abrir um rombo muito rápido. E vai para outro vício. Exatamente. Aí tem que fazer igual meu pai. Tirou um vício e colocou outro, que foi o exercício. Engraçado que os dois liberam dopamina. Engraçado que os dois liberam endorfina. Engraçado que os dois dizem isso é bom pra você. Só que é muito mais saudável fazer o exercício. Justamente. Então a perspectiva que você tem que ter é acessar seu futuro previsível através dos hábitos que você tem hoje. E você faz isso se perguntando hoje, antes de deitar na sua cama, como eu quero estar daqui a 5 anos? Aí vai vir a resposta. Vai doer. E aí você fala, o que eu posso fazer amanhã para ser 1% melhor? Nano. 1%, eu não tô falando de 100, eu tô falando de 1%. Eu tô falando de essa micro escolha, esse copo d'água. Esse abraço a uma pessoa que eu amo. Essa salada que eu coloco.
comportamento 1% melhor. E eu não tô falando de juntar e se fazer isso tudo em um dia, mas é um abraço. No outro dia uma salada. No outro dia um copo d'água. No outro dia eu posso. E quando vai ver, você se tornou algo que você visualizou lá atrás. Esse é seu futuro previsível. Tem gente que não come a comida do futuro. Tem gente que não senta no carro do futuro. Tem gente que não senta na mesa que vai sentar no futuro. Tem gente que não acessa o corpo olhando no espelho pro futuro. E sabe qual que é o problema disso? É que se você não acessa, se você não vê, você não tem esperança que aquilo é possível. E se você não tem esperança, a faísca que tá lá, debaixo da cinza, talvez você nunca encontre. Então, o segredo é... tá a faísca. Tá sempre lá, porque você já carrega isso. Perfeito. Sacou? Sensacional, meu irmão. Cara, obrigado pelo papo, Tamo obrigado junto, pela velho. aula que você nos deu aqui. Que massa, Putz, que bom. não vou falar, meu canal tem milhões de acessos, mas sempre tem alguém, e se a gente conseguir tocar uma vida, Uma vida. já muda. Isso, e eu posso só pra ressaltar, só pra fechar. Claro. Ontem aconteceu essa experiência, eu fui na igreja e levei um amigo meu. Ele não conhecia Jesus. E aí, eu falei, tá, eu tô precisando da palavra, eu quero, vou por mim. Mas se eu olhar pro lado e ver que ele foi convertido, ele aceitou Jesus e tá tudo certo, minha vida já valeu a pena. E ontem eu tive a sensação de que, pra mim, ele vai assistir isso, ele sabe do que eu tô falando. E eu falei isso com ele. Pra mim, minha vida já valeu a pena. Ele já valeu. foi e curtiu. Ele foi, se converteu, aceitou Jesus como seu salvador. E pra mim, minha vida já valeu a pena. Pode ter certeza que Deus ficou muito feliz com essa sua atitude. O céu fez festa e pra mim, já minha missão já foi concluída. Sim. Agora, o que vim a partir disso é lucro. lucro. Mas eu vou trabalhar pra vir muito. E vem, hein? E que 2030 seja o melhor ano. Esse ano já vai ser o melhor. 23 Esse ano vai ser sensacional. Esse ano já vai ser o melhor de todos. Mas Sim. 2030 venha nos assistir. Venha nos assistir. Gostei, 2030 tá aí. Siga-nos, estamos também no Instagram como @eutbm.podcast. É o também abreviado. Então, @eutbm.podcast no Instagram. Tem cortes, tem reels, tem fotos, tem imagens, tem tudo. E siga o André também. Lembre-nos, André Freud Oficial. André Freud Oficial. Toda terça-feira às 21 horas, vídeo novo, convidado novo. Se inscreva no canal. Saúde mental faz sentido pra você, faz sentido pra alguém? Compartilhe o vídeo. Até terça, galera. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Cara, obrigado, viu? Ó, muito massa, velho. Show.